Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje o nosso curso de cinemática e hoje a gente vai introduzir o movimento bidimensional para o nosso entendimento. Antes de discutir o movimento bidimensional propriamente dito, vamos estudar ou relembrar algumas características de vetores. Podemos agora relacionar a descrição intrínseca de um deslocamento por um vetor com sua descrição em termos de coordenadas, introduzindo as componentes de um vetor em relação a um sistema de coordenadas, como mostra a figura abaixo. Por enquanto, vamos nos limitar a vetores num plano, onde tomamos um sistema de coordenadas cartesianas. Vetores num plano, justamente pelo fato do capítulo falar de movimento bidimensional. Seja U um vetor qualquer, aqui está o vetor U. Na figura nós tomamos a origem do vetor U na origem do sistema de coordenadas, no ponto O que não tem nada de restritivo, porque um vetor ele não está associado a uma origem determinada. Por exemplo, um vetor obtido de U por translação é igual a U. Se eu desenhar um vetor aqui com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, também caracteriza-se como um vetor U, certo, pessoal? Se ele for paralelo, de mesma direção e de mesmo sentido. A origem do vetor U não coincide com a origem do sistema de coordenadas, mas continua sendo o vetor U. Chamam-se componentes de U, segundo os eixos x e y, as projeções UX e UY sobre esses eixos. A magnitude de U, ou módulo de U, é dada por U igual a raiz de x ao quadrado mais o y ao quadrado, que é facilmente mostrado pelo teorema de Pitágoras aplicado a este triângulo retângulo aqui. Chama-se vetor unitário o vetor de módulo igual a 1 e costuma-se designar este vetor na direção de U por U chapéu, de forma que U chapéu é igual ao vetor U dividido pelo módulo do vetor U. Se eu quisesse desenhar na figura o vetor U, eu poderia desenhar ele da seguinte maneira. U chapéu. O módulo desse vetor vale 1 e tem a mesma direção do vetor U. Os vetores unitários nas direções x e y são designados por I e J. Aqui a direção I chapéu e aqui a direção J chapéu, respectivamente, ou então pelos vetores x e y. Eu posso chamar também o vetor I chapéu de x chapéu ou o vetor unitário J chapéu de Y chapéu. É imediato de que U é igual ao XI mais o YJ, ou o X chapéu mais o Y na direção Y chapéu, que é o que mostra aqui nessa figura, olha só. O XI chapéu, o YJ chapéu, aqui os vetores unitários nas direções X e Y. Se θ é o ângulo entre U e o eixo X, como a gente viu na figura anterior, vou reforçar aqui esse ângulo θ, nós temos que o x é U cosseno θ, módulo de U, né? Módulo do vetor U, cosseno do ângulo formado entre U e o xi, e o y é U seno θ, o que permite obter θ em termos de o x e o y com auxílio da equação 3.3.1, que é essa aqui, certo? Temos então que o cosseno de θ é o cateto adjacente ao ângulo θ, isto é, o x, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é raiz de x ao quadrado mais o y ao quadrado. E o seno é o cateto oposto, o y, ao ângulo θ,
de novo, a hipotenusa aqui, o x ao quadrado mais o y ao quadrado. E a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é o y dividido por o x. A equação anterior que a gente viu aqui nos afirma imediatamente que as componentes das somas de dois vetores são as somas das componentes desses vetores, ou seja, se U mais V é o x mais Vxi, ou seja, componente x do vetor U e do vetor Vi, mais componente y do vetor U e do vetor V somados J. Geometricamente também isso é verificado. Olha só. Se esse aqui é o vetor U, este é o vetor UX, a projeção UX. E aqui temos o vetor V, e então este é a projeção Vx. Da mesma forma aqui, projeção UY e a projeção VY. Então aqui temos a soma UY mais VY e UX mais Vx. Temos também a propriedade da multiplicação por escalar. Então a gente vê também que lambda vezes v, onde lambda é um escalar, lambda vezes um vetor v é igual a lambda vxi mais lambda vyj. Ou seja, as componentes de lambda v são lambda vx e lambda vy. Um exemplo interessante aqui para a gente trabalhar é o deslocamento relativo. Seja R1 igual a OP1 na figura, aqui está R1, e R2 igual a OP2, aqui está na figura, os deslocamentos de dois pontos P1 e P2 em relação à origem, por isso é deslocamento relativo o nome, chama-se de deslocamento relativo de P2 em relação a P1, o vetor P1, P2 aqui, ó, o vetor que liga P1 a P2, que é denotado aqui por R12. E ele é definido por R2 menos R1. Se eu fazer a diferença entre o vetor R1 e o vetor R2, eu tenho o vetor P1, P2, que é R12. A figura também mostra a construção gráfica que dá R12, certo? Uma caracterização intrínseca desse vetor pode ser obtida dando o seu módulo e o ângulo beta entre os vetores R12 e R1, ou seja, R12 e R1. Aqui está o ângulo beta. Se θ é o ângulo entre R1 e R2, aqui está, ou seja, θ é igual a θ2 menos θ1, tá? Aqui θ2 e θ1. A lei dos cossenos aplicada a esse triângulo OP1P2 dá exatamente módulo de R12 ao quadrado, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado menos 2R1R2 cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre R1 e R2. Ou seja, a lei dos cossenos determina exatamente o módulo do vetor R12. E também pode ser determinado pela lei dos senos, que dá, se você observar na figura, vai dar R12 sobre seno de θ, certo? Ó, R12 sobre seno de θ, que vai ser igual a R2 seno de π menos beta, que é esse ângulo aqui, tá, pessoal? Esse ângulo bem aqui é π menos beta. R2 seno de π menos beta, que é igual a R2 seno de beta, porque se você observar, olha aqui, ó, seno de π menos beta é igual a seno de π cosseno de beta menos cosseno de π seno de beta. Seno de π quanto vale? Zero, não é verdade? E o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. Aí menos com menos dá mais, então isso dá simplesmente seno de beta. Ou seja, seno de π menos beta é seno beta, como está aparecendo bem aqui.
Ou seja, seno beta é R2 seno θ dividido por R12, certo? Pegando essa relação e essa relação. Por outro lado, tomando um sistema de coordenadas x, y na figura, a gente tem o seguinte, que R12 ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 y1 ao quadrado, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Desenvolvendo isso aqui, a gente tem que, exatamente como a lei dos cossenos, dá x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado menos 2x2 x1 mais y2 y1. Onde, pela equação 3.3.4, que é essa aqui, essas projeções aqui, a gente tem exatamente que xi é ri cosseno θi e yi é ri seno de θi, onde i é igual a 1 e 2, certo? De modo que essa equação anterior se escreve exatamente como a lei dos cossenos que a gente viu antes. Olha só, R12 ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado é R2 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado é R1 ao quadrado, e aqui nós temos 2 menos 2 R1, R2, cosseno de θ2, cosseno de θ1, mais seno de θ2, seno de θ1. Cosseno, aí isso dá cosseno da diferença, cosseno de θ2 menos θ1. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Só fiz substituir quem é x2, vai ser R2 cosseno de θ2. Quem é x1, R1 cosseno de θ1. Y2, R2 seno de θ2. Y1, R1 seno de θ1 e assim por diante. Encontrei a mesma relação que eu já havia encontrado no slide anterior para a lei dos cossenos. Visto que θ é igual a θ2 menos θ1 pela figura aqui. Analogamente, se θ12 é o ângulo entre R12 e o eixo x, a equação 3.3.5, que é essa aqui, certo? Do cosseno, do seno e da tangente do ângulo θ, dão para o cosseno da x2 menos x1 sobre R12, x2 é R2 cosseno de θ2 e x1 é R1 cosseno de θ1 sobre módulo de R12. θ12, pessoal, é esse ângulo aqui, ó, tá? É o ângulo formado entre R12 e o eixo x, certo? Aqui está. Então, cosseno de θ12 é x2 menos x1 sobre módulo de R12. Como eu já falei, x2 dá R2 cosseno de θ2 e x1 é R1 cosseno de θ1. E o seno de θ12 vai ser y2 menos y1 sobre módulo de R12, onde y2 é R2 seno de θ2 e y1 é R1 seno de θ1. Ou seja, o que resulta em R12 seno de θ12 cosseno de θ1 menos cosseno de θ12 seno de θ1. Isso é simplesmente seno de θ12 menos θ1, certo? Só que θ12 menos θ1 pela figura é beta, né, pessoal? Aqui, ó, é beta. Então, a gente tem que isso aqui tudo é seno de θ12 menos θ1. Isso aqui tudo é seno de beta. E aqui a gente tem que R2 seno de θ2 cosseno de θ1 menos seno de θ1 cosseno de θ2. Isso aqui entre parênteses é seno de θ2 menos θ1. Mas θ2 menos θ1 é θ. Então, em resumo, a gente tem aqui que módulo de R12 seno de beta é igual a R2, R2 seno de θ. E isso é exatamente o mesmo resultado da lei dos senos que a gente viu nos slides anteriores. Olha só, R12 em módulo sobre seno de θ igual a R2 seno de beta. Só comparar essa fórmula que eu acabei de escrever aqui com essa aqui da lei dos senos, a 3.3.12. É exatamente a mesma. Passemos agora à velocidade e a aceleração vetoriais.
Consideremos uma partícula em movimento num plano que descreve uma trajetória APB. Aqui está a curva APB. Em relação a um sistema de referência, aqui o plano cartesiano XY. Seja R de t igual a OP, o deslocamento da partícula em relação à origem O no instante t, onde P é a posição ocupada pela partícula no instante t, seja R de t mais ΔT igual a OP', ou seja, o deslocamento no instante t mais ΔT, pela equação 3.3.10, que é essa aqui, R12 igual a R2 menos R1, o deslocamento relativo da partícula entre os instantes t e t mais ΔT é o vetor pp' aqui, ó, igual a ΔR, esse vetor aqui, tá, pessoal? Que é igual a R de t mais ΔT menos R de t. Percebem que aqui a diferença entre o vetor R de t mais ΔT e R de t dá o vetor ΔR? Então, é exatamente o que diz aqui a expressão 3.4.1. Por analogia com a definição de derivada, é natural a gente definir a velocidade média entre os instantes t e t mais ΔT por V entre os instantes t e t mais ΔT, é R de t mais ΔT menos R de t sobre ΔT, que é igual a ΔR sobre ΔT. Isso é velocidade média. Como a diferença entre dois vetores e o produto de um vetor por escalar são vetores, a equação anterior mostra que a velocidade média é um vetor cuja direção e sentido são os da corda pp', ou seja, é o mesmo, o vetor velocidade tem a mesma direção e mesmo sentido do ΔR, pessoal, aqui, ó. As componentes da velocidade média são a componente x da velocidade é ΔX sobre ΔT e a componente y da velocidade é ΔY sobre ΔT. Ou seja, são exatamente as velocidades médias dos movimentos unidimensionais descritos pelas projeções x de t e y de t do deslocamento instantâneo r de t sobre os eixos. Então a gente tem, do ponto de vista instantâneo, que quando ΔT tende a zero, sabemos pelas equações 2.2.2 e 2.2.5 do capítulo anterior, que as equações anteriores levam exatamente a esse limite quando ΔT tende a zero, de ΔX sobre ΔT na componente x e ΔY sobre ΔT na componente y, o que nos traz exatamente a derivada das componentes em relação ao tempo, de cada componente separadamente. Em suma, representam as velocidades instantâneas dos movimentos unidimensionais descritos pelas projeções x e y. Isto sugere definir a velocidade instantânea no instante t por vetor velocidade instantânea, né, que é igual ao limite quando ΔT tende a zero, de ΔR sobre ΔT. E é igual a dr dt, né, na verdade, que é igual a dr dt, e em termos de componentes é dx dti mais dy dtj. Certo? Ou Vx de Ti mais Vy de Tj. O que define ao mesmo tempo o conceito de derivada de um vetor dependente de um parâmetro t em relação a este parâmetro. Observando o comportamento de ΔR à medida que ΔT tende a zero, na figura ao lado, vemos também que a direção da velocidade instantânea v de t é a da tangente à trajetória em p de t, ou seja, à medida que ΔT tende a zero, essa reta secante aqui, designada por ΔR' ou essa aqui por ΔR duas linhas, ela vai tendendo a ser uma reta tangente à trajetória. E o sentido é o sentido do percurso da trajetória para t crescente. Então a gente obtém assim a direção e o sentido de v. d dt de x1 de t mais x2 de t é dx1 dt mais dx2 dt. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada de um parâmetro x de t multiplicado por um escalar, eu posso jogar esse escalar fora e multiplicar pela derivada de x de t simplesmente. Propriedade aqui da linearidade das derivadas.
de modo que essas equações todas satisfazem todas as leis de composição que caracterizam o vetor. Então a gente pode concluir que, de forma mais geral, que a derivada de um vetor é um vetor. Para definir a aceleração média de forma análoga, consideremos um intervalo t e t mais ΔT e sejam v de t e v de t mais ΔT os vetores de velocidade instantâneos nos extremos do intervalo, que são tangentes à trajetória nos pontos correspondentes p de t e p de t mais ΔT, como mostra a figura ao lado. Por definição, nós temos então que a aceleração média, por isso que está uma barrinha aqui, a aceleração média no intervalo entre t e t mais ΔT é v de t mais ΔT menos v de t sobre ΔT, onde essa parte de cima é ΔV e dividido por ΔT, como mostra esse triângulo aqui, certo? V de t mais ΔV é v de t mais ΔT. Ou seja, esse aqui é o vetor aceleração média no intervalo t e t mais ΔT. Da mesma forma que na velocidade, podemos definir a aceleração instantânea no instante t, e é simplesmente o vetor a de t igual a limite quando ΔT tende a zero de v de t mais ΔT menos v de t sobre ΔT, igual ao limite quando ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT, ou seja, dv dt, simplesmente. É a derivada do vetor velocidade instantânea em relação ao tempo. Então, a gente pode também reescrever essa expressão como sendo d2r dt2, a segunda derivada do vetor posição em relação ao tempo, que é igual a d2x dt2 i mais d2y dt2j. Para ter uma interpretação geométrica e qualitativa mais palatável do vetor aceleração instantânea, basta aplicar a interpretação geométrica da derivada de um vetor, discutida após a equação 3.4.5, que é essa aqui de cima. Se a partir de uma origem comum O representarmos os vetores de velocidades associados aos diferentes pontos da trajetória, a extremidade na figura a seguir, a extremidade do vetor v de t descreverá uma curva que vai aparecer em pontilhado na figura seguinte, que se chama odógrafo do movimento. O vetor a de t é tangente ao odógrafo no ponto correspondente v de t. Vemos que, em geral, a de t não será tangente à trajetória. Quando nos referimos à velocidade e à aceleração no instante t, estas expressões designarão v de t e a de t, respectivamente. A coisa mais importante a ser discutida aqui é que, em geral, a de t não é tangente à trajetória. Por isso que a gente vai ver mais adiante que existem a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Uma muda o módulo da velocidade e a outra muda a direção da velocidade, do vetor velocidade. Um resultado fundamental dessa discussão é que a aceleração não está associada apenas a uma variação do módulo da velocidade, conforme ilustrado na figura. Em conclusão, uma variação da direção da velocidade também representa uma aceleração, como eu falei antes. Assim, se um carro percorre uma pista circular, ele tem aceleração, mesmo quando o ponteiro do velocímetro indica sempre o mesmo valor. Esse resultado decorre do caráter vetorial da velocidade e da aceleração. Nós vemos aqui na figura 3.22 a variação da direção da velocidade, é exatamente o que ilustra essa discussão de que a aceleração ela nem sempre é tangente à trajetória. E aqui na figura 3.21 temos o odógrafo, que consiste basicamente no seguinte: eu tenho uma trajetória que curva e sabemos que a velocidade ela é sempre tangente a essa trajetória, a velocidade. Aí quando eu pego esse vetor V1 de T1, V2 de T2, V3 de T3 e V4 de T4, quando eu ligo eles sob uma mesma origem, ou seja, eu transladei V1 T1 para cá, transladei V2 e T2 para cá, de forma que todos tenham a mesma origem, aí sim eu tenho uma curva chamada odógrafo. Por que isso? Porque quando eu faço esse artifício de ligar os vetores de velocidade sobre uma mesma origem O, aí sim as acelerações são tangentes à trajetória. Certo, pessoal? É isso então. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e curtam, compartilhem, se inscrevam no canal aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.